E nós aproveitamos o evento lá no Centro de Convenções para esclarecer algumas questões sobre o uso e principalmente a produção dos insumos biológicos. O Agrofag conversa agora com a engenheira agrônoma a doutora Mariângela Hungria, da Embrapa Soja, que falou na palestra dela a respeito da qualidade da produção de bioinsumos on-farm. E é sobre esse assunto que a gente conversa com ela agora. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada. Vamos então falar a respeito da importância que os bioinsumos têm tido no Brasil e uma importante alternativa para os produtores rurais na situação que a gente está vivendo hoje no Brasil, né? Tá, uma das coisas que eu apontei hoje bastante na palestra é que bioinsumos, na verdade, é a palavra da moda, né, que surgiu com o decreto aí de 2020. Mas nós, na verdade, usamos esses bioinsumos há mais de 50 anos na nossa agricultura. Então, nós temos uma longa tradição, por exemplo, na minha área de inoculantes para a cultura da soja, e é um absurdo a economia que a gente faz, como o agricultor é responsivo. Então, a gente tem, por exemplo, nesse caso da soja, hoje a liderança mundial, primeiro em taxa de fixação de nitrogênio na soja, que consegue suprir tudo que a planta precisa de nitrogênio. Segundo, em taxa de adoção pelos agricultores, mesmo considerando que a maioria das áreas com soja hoje no Brasil já recebeu inoculante anteriormente, a gente tem que hoje 80% de todas as áreas utilizam insumo. Não existe isso no mundo. Então mas isso veio, conforme expliquei hoje, de 50 anos de pesquisa. Agora esses inoculantes chamam bioinsumos, né? E a ciência evoluiu, nós evoluímos muito tecnicamente, então hoje a gente tem outros produtos no mercado, tem produtos para fósforo, produtos para seca, produtos para potássio, né? E a gente espera evoluir muito daqui para diante. Doutora Mariângela, um trabalho que eu admiro muito que a senhora fez foi da co-inoculação. Esse foi fantástico, né? Fala um pouquinho, porque é um bom-insumo, né? O azospirilo, exatamente. Né? Também, né? Então, tudo vem, eu falo, a gente tem que trabalhar em conjunto. Como que é? Vou contar os bastidores da história da co-inoculação. Na verdade era assim, a gente foi e fez os estudos e convenceu o agricultor que inoculando a soja todo ano com bradyrhizóbio, ele conseguia no mínimo 8% a mais de rendimento em área velha. O agricultor foi, acreditou e deu certo. Daí ele veio para nós e falou, mas eu não tenho só soja, eu tenho milho, tenho trigo. Daí a gente foi e selecionou o Azospirillum brasiliense para a cultura do milho e do trigo. Para você ter ideia, no primeiro ano, no primeiro contato que a gente fez, a gente tinha medo de colocar a venda de 20 mil doses, que a gente não sabia o que o agricultor se ia usar ou não. E hoje já está em mais de 10 milhões de doses. E daí, na verdade, a história por trás da co-inoculação foi resultante de agricultores. O primeiro agricultor me ligou e falou assim, nossa, doutora, foi tão bom que depois que eu usei o azospirilo no milho, no trigo, eu colhi mais soja depois. Eu falei, não tem nada a ver. Mas daí veio o segundo, o terceiro, eu falei, peraí, aí tem alguma coisa. E são dois micro-organismos com processos totalmente diferentes. O bradyrhizóbio é a fábrica de fertilizante nitrogenado, o azospirilo é a fábrica de fito-hormônio. Nós verificamos que os dois eram compatíveis, tá? Eles não competiam em nada e trabalhavam juntos. E daí nasceu a ideia da co-inoculação. E daí a gente viu que em vez de em áreas velhas 8%, a gente conseguia 16% a mais de rendimento. Porque o azospirillum, como essa fábrica de fito-hormônio, aumentava muito a área das raízes, até 3 vezes a área das raízes. E daí com isso tinha inclusive mais espaço para fazer nódulo, fixar nitrogênio e também absorver outros nutrientes, aproveitar melhor o fertilizante. E mais uma vez foi uma surpresa, porque olha só, 5 anos de lançamento, já está em 25% de toda a área cultivada com soja no Brasil. É um grande sucesso, sucesso, foi um grande avanço da Embrapa, né? Agora esse é um bioinsumo sacramentado que está aí, o agricultor está usando largamente. Existem os novos bioinsumos que vêm vindo no mercado. A minha pergunta é o seguinte, a preocupação minha, hoje,
esse pessoal, o agricultor, está capacitado realmente para fazer o bioinsumo on-farm, porque nós podemos ter alguma multiplicação de algumas bactérias ou fungos que são indesejáveis, né? Essa qualidade da matéria-prima que vai para esse agricultor fazer, como que está? Está sendo testada, está sendo analisada? Sim, nós temos estamos analisando e você tem razão de estar preocupado. Por enquanto, tudo que a gente encontra está muito preocupante. Muitas bactérias patogênicas a plantas, animais, ao homem, e dos micro-organismos mesmo que a gente procura, a gente não está achando. Agora, eu acho assim, o agricultor tem muito com o que se preocupar. E microbiologia, porque às vezes fala assim, a gente faz queijo na fazenda. Não é a mesma coisa fazer um bioinsumo. Nós estamos na época da agricultura 5.0 do G, entendeu? 6.0. Não é um queijo, uma cerveja, é um produto altamente qualificado, que tem um bioinsumo para chegar ao mercado, eu mostrei isso hoje, demora 11, 12, 15 anos. Então, vai lá falar para o agricultor, é super fácil, olha, só misturar esse aqui com aqui vai dar certo. Não dá certo, precisa ter um treinamento em microbiologia. Eu também sou professora, já formei mais de 100 alunos de mestrado e doutorado, e não é fácil, precisa mesmo, eu sou agrônoma, tenho muito orgulho de ser agrônoma, e posso falar que mesmo sendo agrônoma, um agrônomo hoje não sai capacitado para fazer, ele vai precisar fazer uma especialização, ele já tem uma formação para aprender mais rápido. Agora imagina um agricultor que tem que se preocupar com tudo, até com a venda, se ele vai ter tempo de ficar lá aprendendo microbiologia e fazer o controle de qualidade. Então, cooperativas, associações que vão poder contratar técnicos, ter o laboratório de análise de qualidade, daí tudo bem. Mas o agricultor que chega para ele, pequeno, médio, fala assim, faz que é fácil, está sendo enganado. Tá, mas esse agricultor pode montar sua estrutura e ter o apoio de uma cooperativa ou de uma empresa que vai lhe garantir um bom trabalho ali, uma boa multiplicação. A senhora acredita nisso? Eu acho mais fácil a cooperativa montar uma infraestrutura muito boa de produzir e fornecer para esse agricultor, porque senão ela vai ter que ir em todos esses agricultores, pegar as amostras, ir monitorando, ver como que eles vão melhorando a qualidade. Não é muito mais fácil uma cooperativa daí produzir ali e distribuir para os agricultores? Ou seja, passar por uma fase intermediária de uma cooperativa, depois futuramente se esse trabalho for bem realizado, transferir isso para o agricultor fazer uma farm. Uma das grandes vantagens que a gente conseguiu no Brasil com a pesquisa de bioinsumos é o custo baixo. Então, os agricultores falam muito assim, eu vou economizar, mas se eles pensarem, hoje um inoculante no Brasil, para 1 hectare, sai aí no máximo R$10, R$15 por hectare, economiza aí... É um custo baixo. Economiza aí 350 quilos de N por hectare com a soja. Na Europa, se você pega um inoculante, custa $25. Nos Estados Unidos também custa a base de $20. Então aqui é muito barato. A gente conseguiu um escalonamento mesmo industrial de ser barato. Daí o agricultor quer o quê? Não vou fazer uma economia de em vez de R$10 ir para 5. Mas aí, olha o preço do fertilizante. O nitrogênio está $2,50, 1 quilo de N. Então ele vai economizar numa coisa lá que vai dar 300 quilos arriscando a colocar um patógeno ou um produto de má qualidade. Então é uma falsa economia. Então a senhora acredita que o on-farm, então, ele não é bem on-farm. O ideal seria fazer uma outra empresa especializada que fornecesse esse produto ao agricultor numa condição de custo baixíssimo, explorando esse potencial do micro-organismo. Seria Exatamente. Isso? Você acha não que a senhora seja, não que a senhora seja contra o farm, né? Qualquer um pode produzir. O meu último slide da palestra é assim, qualquer um pode produzir, desde que tem alguém com responsabilidade técnica, que tenha um controle de qualidade, que tenha um registro, tá? Porque, por exemplo, tem efluentes, tem contaminantes, o que ele vai fazer com aquilo? Jogar no vizinho, o rio dele faz assim, vai para o vizinho? A gente tem que ter... Micro-organismo não conhece cerca.
Então, se eu faço uma coisa errada na minha propriedade, ela vai atacar o vizinho, tá? Então, a gente tem que pensar na comunidade. E o que eu acho assim, com o preço dos insumos hoje, será que vale a pena para ele pagar uma responsabilidade técnica, um microbiologista para fazer controle de qualidade, tudo isso? Eu acho que não é. O que eu só estou falando aqui, não vai valer a pena ele gastar tanto tempo para aprender uma coisa que vai ser muito difícil ele aprender. Então, talvez comprar um produto que custa 10, 15, 20 reais seja mais fácil, ou ele pressionar a cooperativa de que ele quer um produto de qualidade a um preço razoável, com a melhor tecnologia. Ou seja, as instituições federais, oficiais, fornecem para uma determinada entidade que vai produzir a um custo baixo e ele vai usufruir disso lá na sua propriedade, né? E muitas inovações estão vindo. A gente está, justamente por causa desse boom dos bioinsumos, isso proporcionou a gente aí para inovações. Então, nós estamos evoluindo para nanoinoculantes, moléculas que vão liberar lentamente os micro-organismos mais adequadamente. E o agricultor isso não vai chegar ao agricultor depois, que vai fazer um investimento e não vai conseguir acompanhar o que existe de mais novo no mercado. E hoje, nesses bioinsumos, a Embrapa acredita que seja o que tem o banco de germoplasma mais completo Sim. aqui da região, porque a Embrapa ela deu o grande boom na soja. Hoje, quer dizer, a soja é o que está no Cerrado devido à Embrapa, né? Tropicalizou a soja e ela atua em todos os sistemas de produção da soja. Esse banco de germoplasma, ele estaria disponível para essas empresas que a senhora está citando, para fazer esse produto, não on-farm, mas é uma empresa fazer esse produto e distribuir para o agricultor, estaria disponível? Hoje, por exemplo, o nosso banco de germoplasma da Embrapa Soja é banco de germoplasma oficial. Então, tudo que está numa instrução normativa de inoculantes, são mais de 100 bactérias, os azospirilos, os brades da soja, tudo está prontamente disponível para qualquer agricultor ou empresa que queira. Somente o custo de manutenção, que hoje para o setor privado é R$1.000 por bactéria, porque custa muito você manter um banco de germoplasma, né? Temperatura de -80, liofilização, a pessoa para manter e tal. Então isso está disponível. Agora, a gente não pode impedir inovações. Então, tipo, eu tenho 4.500 estirpes no meu banco de germoplasma. Chega lá uma empresa, como chegou a Copavel aqui ontem, falando, olha, nós queremos investir em uma bactéria que vai ajudar a seca aqui dessa região e que vai ajudar a solubilização de fósforo. Falei, eu posso fazer uma pesquisa junto com vocês. Vocês ajudam, dão o financiamento, nós vamos juntos procurar e vamos fazer os testes aqui, vai dar certo. Daí, isso tem que ser protegido, tá? Então, isso vai ser protegido. Então, nós vamos ter coisas que são disponíveis para cada um, mas a gente tem que dar o direito do setor privado investir e ter o direito de proteção daquilo. Como foi feito daquela bactéria para explorar o fósforo do solo, Exatamente, né? Tá? Aquela bactéria, ao todo, são 18 anos de pesquisa para resultar no biomafós. A empresa entrou num determinado processo, pagou por aquilo e continuou o processo e 18 anos ao todo. Não é assim uma coisa que daí você pode distribuir para todo mundo. E o que a empresa investiu? Doutora Maria Ângela, então eu acho que o que a gente pode perceber aqui durante esse evento é que novas ideias estão surgindo, mas claro que existe esse fato de que precisa haver responsabilidade, controle de qualidade, para que os bioinsumos e a produção on-farm também possa evoluir com consciência, né? Exatamente. A gente agradece a sua participação aqui conosco no Agrofag e deseja aí um ótimo evento para todos. Nós continuamos falando sobre o uso e a produção de bioinsumos aqui direto do evento. Por isso, eu e o professor Celso estamos aqui, vamos conversar com o engenheiro agrônomo, que é CEO da Fotossíntese Biológica, o Carlos Scapini. Seja bem-vindo ao Agrofag, Carlos. Hoje em dia, os bioinsumos são mais utilizados na agricultura de grandes culturas ou também hortifruti? Como é que a gente vê hoje a situação? O maior uso de bioinsumos está na agricultura orgânica. Né, dos pequenos produtores que produzem frutas, verduras, eles mesmos fazem seus compostos orgânicos de diversas formas, utilizando o solo da mata, estercos bovinos, leite, farinha, terra, né?
que são da agricultura orgânica, eles fabricam. Os médios produtores, pequenos e médios produtores estão entrando agora na produção desses bioinsumos. Ainda é muito incipiente, muitos produtores não sabem nem que existe essa tecnologia. E os grandes produtores são muito poucos os grandes que estão utilizando bioinsumos on-farm. Eles não conseguem por causa da logística e da produção. Muito bem, Carlos, você falou aí sobre bioinsumos. Agora vamos por assim, ó. Eu sou um agricultor. Qual o procedimento que eu devo fazer? Eu quero produzir bioinsumos para minha lavoura ou para minha horticultura. Qual o caminho que eu devo seguir? Baita pergunta. Foi esta dúvida fez com que o produtor brasileiro ficasse anos dentro da porteira sem utilização de bioinsumos. Até a pesquisa tem seu banco de germoplasma muito grande, guardada, esperando chegar ao produtor. E não existia essa ligação entre a pesquisa, o banco de germoplasma e o agricultor. As indústrias on-farm, elas vieram e colocaram uma cadeia de suprimentos nesse mercado, entre um ponto e o outro. Porque se o produtor quer produzir bioinsumo e ele não tiver os equipamentos e os insumos para produzir o bioinsumo, ele não consegue. Essa é a grande discussão. Nós, indústrias, entramos nesse meio, né? E que está gerando emprego, assistência técnica e maior rendimento aos produtores e produto de melhor qualidade. Então, para você entrar no bioinsumo de produção própria, você precisa entender toda a cadeia de suprimentos. O que fazer, com que fazer, e como utilizar. Aí você teria que procurar alguém credenciado ou vocês credenciam, como que funciona isso? Por exemplo, vou colocar os tanques lá na minha fazenda. Aí eu tenho que comprar essa matéria-prima de alguém que produz. Essa matéria-prima veio de um órgão oficial, um órgão estadual, sei lá. Como é que funciona isso daí? Não. Porque eu tenho que ter esse elo de ligação para me colocar lá dentro dos meus tanques, vamos dizer assim, né? Sim, entendi. Na realidade, hoje você está alicerçado pela legislação orgânica e não pela de agrotóxicos e afins. Então a legislação orgânica hoje está livre, você pode fazer o que tu quiser, utilizar o insumo que tu quiser. Inclusive nós, empresas que vendemos essa cadeia de suprimentos, estamos vendendo que o produto não tem registro no Ministério da Agricultura, não há necessidade. A partir dessa nova legislação, aí vai começar a normatização, as empresas sérias vão ter que começar a registrar seus produtos no Ministério da Agricultura como insumo para você, produtor, produzir. Basicamente, o que é? São as cepas, os agentes, né, biológicos de controle, os micro-organismos. Quem que produz essas cepas? Quem tem essas cepas é a Embrapa, basicamente as instituições de pesquisa, públicas e privadas. Então, quer dizer, você vai receber a sua matéria-prima, você vai receber da Embrapa, e aí você vai multiplicar isso e passar para o agricultor fazer um farm, é isso? É quase essa a ideia. O que está vindo na nova legislação é que o produtor acesse diretamente ao banco de germoplasma. Porque hoje nós não estamos acessando o banco de germoplasma. Hoje o produtor está acessando o produto comercial, que já veio do banco de germoplasma, que já foi um agente biológico estudado, com todos os cuidados, todos os trabalhos, que não gera perigo ao homem e ao meio ambiente. Então você pega um produto comercial, mesmo porque o que está dentro do produto comercial não é passível de patente. A única coisa que tem registro é formulação. Correto, então eu posso comprar esse produto comercial e multiplicar nos meus tanques lá na propriedade. Estou livre. Exatamente. Então o que está faltando, o que você está me dizendo é o seguinte, está faltando uma regulamentação para ficar mais organizado esse sistema, é isso? Exatamente isso. O produtor quer ter a liberdade de usar produto comercial, as indústrias querem proibir que o produtor use o produto comercial para que o produtor não faça em casa. E se nós tivermos esse problema, aonde que nós vamos buscar as cepas? Nas instituições de pesquisa, possivelmente a Embrapa. Se a Embrapa não liberar o banco de germoplasma dela para o produtor diretamente, acho que não vai liberar, o sistema de multiplicação de agentes biológicos de controle no Brasil e o uso de biológico barato para realmente controlar pragas e doenças sem agrotóxicos vai morrer por aqui. Mas eu acredito que com bioinsumos, ele é uma grande vantagem para o agricultor, né? É uma grande vantagem para quem está produzindo. Eu acredito que essa legislação, essa regulamentação deve vir logo, porque não se pode perder uma fonte, né, tão valiosa como essa, né, Carlos? Foi um dos comentários que eu fiz na palestra, que é uma preocupação muito grande minha e de muitos técnicos.
nós estamos num avanço, a velocidade de uso de agentes biológicos, de bioinsumos no Brasil e no mundo é tão grande que não tem como você segurar, é água morro abaixo. E essa legislação está vindo para trancar isso. Se você trancar, proibir realmente o direito do produtor produzir, isso vai gerar um problema sério de pirataria, produtos vindo de outros países, que aí o Brasil perde o controle. O que a gente quer? Nós queremos a liberdade de multiplicar produtos comerciais, ou podendo produzir, né, os seus on-farm, mas com a normatização do Estado, para que as empresas sérias, os produtores sérios façam a coisa bem feita. Então me parece que a situação está num ponto só, né? Regulamentação, quem faz o quê e como fazer. Só isso que eu estou achando, estou acreditando. A discussão dentro do Senado e da Câmara dos Deputados é isso. É não proibir e nem impedir que isso aconteça. É normatizar. As empresas vão ganhar seu dinheiro, o produtor vai economizar, a sociedade ganha e o Estado ganha porque normatizando ele também tem seus impostos, tem tudo que precisa. Carlos, a gente vai continuar então acompanhando o evento aqui hoje e, claro, acompanhar as próximas atualizações da legislação em relação ao uso de insumos biológicos, e a gente agradece a sua participação, acho que foi muito esclarecedora para nós, né, professor? Muito boa. Foi muito boa e parabenizar vocês que estão aqui no encontro, né? Obrigada, Carlos. Agradeço. Professor Celso, a partir das entrevistas que a gente fez, ficou claro que é preciso regulamentar toda essa situação dos bioinsumos no Brasil, né? Correto, Antoniello. Nós vimos aí 2 entrevistas, né? A pesquisa oficial que detém o banco de germoplasma e a pesquisa privada ou a iniciativa privada querendo comercializar isso daí. Então, realmente, ficou muito claro pelas duas maneiras como eles conduziram que existe a necessidade de uma regulamentação desse processo.